E aí, pessoal, mais uma vez atrasado para comentar as leituras do mês passado, mas vamos lá. Vou comentar as leituras feitas em novembro de 2023. Eu comecei o mês lendo Psicanálise com Crianças, da Terezinha Costa, mais um livro da coleção Passo a Passos, da editora Zahar, que é essa coleção que traz alguns livros pequenininhos comentando alguma teoria psicanalítica ou alguma biografia de algum psicanalista, enfim, são textos voltados para a psicanálise, não só para psicanálise, mas eu uso os da psicanálise. E esse daqui fala sobre psicanálise com crianças, conta a história da psicanálise com crianças, assim, desde antes da Anna Freud, passando pela Anna Freud, Melanie Klein, o próprio Freud, Winnicott, Lacan, François Dolto. Então é um livrinho pequeno, mas bem completo, assim, no que diz respeito à história da psicanálise de forma geral, e traz um pouco da técnica também, então relacionados com cada autor, né? Então é bem interessante, bem completinho, dá para você ficar sabendo de fato um pouco sobre a teoria de cada um dos autores da psicanálise com criança. E aí depois desse eu li A Falecida, que é uma peça do Nelson Rodrigues, né? Eu tô lendo as peças completas do Nelson Rodrigues e cheguei finalmente na Falecida. Ainda faltam várias, tá? Então A Falecida não decepciona em ser um texto do Nelson Rodrigues que choca, que traz questões burguesas e questões relacionadas com polêmicas e com normas sociais. Enfim, é um texto polêmico também, como todos os outros, não poderia deixar de ser. E um texto bem interessante, eu não conhecia, essa não foi uma releitura, né? Esse de fato ainda não tinha lido. E pretendo continuar lendo as obras do Nelson Rodrigues. Se tudo der certo, eu terminaria o teatro dele até o final do ano que vem, né? Final de 2024, mas não sei ainda. Preciso ver com calma se eu vou conseguir ter uma regularidade de leitura por mês e tal. E aí, também por conta dessa coisa da psicanálise com crianças, eu li esse volume 8 das obras completas do Freud da Companhia das Letras, esse que é o que vai de 1906 a 1909. Ele traz alguns textos importantes, como Pequeno Hans, como o próprio Gradiva de Jensen, né, que é o que intitula aqui o volume, sobre o esclarecimento sexual das crianças. Fala também sobre o romance familiar dos neuróticos, um texto que eu adoro, que é o Escritor e a Fantasia. Traz também sobre as teorias sexuais infantis. Então, assim, tem textos bem interessantes do Freud aqui relacionado com a infância, com o período ali da criança, da infância, para a gente pensar a psicanálise com criança, tá? Pensar como é também a questão do desenvolvimento e tudo mais, na perspectiva psicanalítica, né? Que difere do que seria o desenvolvimento aí para outras teorias psicológicas. E aí, ainda em psicanálise, eu li Para que Serve a Psicanálise, que também é um livro da coleção Passo a Passo, que vocês já viram que eu adoro e que eu fico lendo e relendo. Esse da Denise Maurando, que também já foi uma autora que eu comentei aqui quando eu falei sobre o livro da transferência dessa mesma coleção. Para que Serve a Psicanálise foi uma releitura, eu li ele acredito que em 2009, porque foi assim que eu estava entrando na faculdade, e estou aqui em 2023 relendo ele e reli literalmente com os alunos, porque a gente lia juntos, né, ao mesmo tempo, ia comentando, né, li com os estagiários, então foi uma experiência bem legal, e foi muito legal ter voltado a ele depois de estar em um outro momento do meu percurso psicanalítico, então foi um texto bem interessante que eu super recomendo. Li também Caminhos Encantados, da Maria Toinha e do Marcos Andrade, que é um livro lindo, assim, é um livro muito carinhoso, assim, tem isso, né, assim, alguns livros eles despertam alguns sentimentos, e o que esse me despertou foi isso, carinho, me senti grato por ela ter compartilhado a história dela com a gente, e aqui ela vai contar sobre a história dela, Maria Toinha, saindo da seca, né, e indo atrás de sobreviver, ela com o marido e 2 filhas. E nesse caminho ela vai ser guiada pelos encantados, né, que são essas entidades espirituais que vão guiar o caminho dela, que vão facilitar as coisas para que ela alcance o que ela tanto almeja, que é poder garantir a sobrevivência da família dela. E eles são ajudados por algumas pessoas pelo caminho e ajudam também muitas outras. E gostei bastante, achei assim que é um livro de luz, né? Assim, se a gente pode dizer dessa forma. Ela compartilha com muita poesia, inclusive, esse momento tão árido para a vida dela, né? Que é esse momento de dificuldade, dessa coisa seca, né? Da seca propriamente, enfim. E ela traz poesia para contar essa história. Então, eu finalizei minha resenha dizendo assim, é como se você sentasse ali ao redor da fogueira, ouvindo alguém contando uma história, e por mais dolorosa que seja essa história,
ela nos cativa, porque é uma história de superação, é uma história de alguém que merece a graça, que merece, enfim, sobreviver a isso tudo e viver bem, tá? Uma pessoa que traz luz para a vida de outras pessoas. E aí, depois desse livro ótimo, eu li essa besteirada, que é o Star Wars, o livro do Sith, né, do Sith, que, gente, assim, é coisa de fã, tá? Tem 4 livrinhos desse num box que eu comprei há muito tempo, e aí eu vou lendo cada um aos poucos. Ele é muito ilustrativo, ele é muito ilustrado, ele é bem dinâmico, porque tem comentários aqui do lado do Darth Vader, do Yoda, do Luke, mas esse aqui especialmente é contando a história do Sith, algumas batalhas, como é que funciona as magias, as alquimias, os pactos, como é a filosofia de vida deles, as divisões que eles fazem entre eles, as armaduras, armas, enfim, tá tudo aqui. Então, assim, não é exatamente um livro interessante, mas para quem é fã, tem ali um pouco do universo que a gente já gosta, então de alguma forma ele entretém e quem é fã vai gostar de alguma forma, nem que seja porque ele é bem ilustrado, tá? Então, só tô dizendo assim que não é uma literatura que vai acrescentar muito à sua vida, mas se você é fã de Star Wars, você vai gostar de alguma forma. E eu finalizei o mês, gente, terminando de ler Blonde. Gente, Blonde é esse livro que eu venho lendo há mais de ano. E assim, são 2 volumes, embora ele seja um livro só, foi dividido em 2 volumes. E aí eu li o primeiro, demorei muito para ler, aí eu parava de ler, aí voltava. Aí dei um intervalo para começar o segundo, e aí eu comecei, aí parava, aí voltava e parava, assim, nunca era uma prioridade. Gente, o livro ele tem uma escrita bem diferente. Quem viu o filme da Netflix vê que a forma de contar a história ela é bem original, bem autêntica. Isso ele tira do próprio livro, tá? Porque a Joyce Carol Oates, ela já traz isso na escrita dela, assim. Tem momentos que são recortes de diários, são poemas, tem alguém contando a história e você não sabe exatamente quem é, outras vezes são alguns outros personagens. Então, é um romance baseado na biografia da Marilyn Monroe. E aí eu adoro essa estrela de Hollywood icônica, tenho interesse em ler outras coisas sobre ela, tenho separado, tenho até um projetinho de livros relacionados com ela. Li uma biografia que também era bem diferentona e agora li esse romance, essa biografia romanceada, ou alguma coisa assim que a gente pode chamar. E aí, assim, apesar de ser bem original e tudo, eu achei a leitura muito chata. Então, assim, a culpa foi talvez minha, assim, o livro é muito bom, mas eu talvez não tivesse no momento, ou não tivesse na vibe desse tipo de leitura e demorei muito para ler, isso dificultou muito o meu processo de imersão. Então, assim, no final, quando eu disse, não aguento mais, eu vou ler, eu consegui ler num ritmo bom. E aí você percebe, assim, que não, cara, o livro realmente é bom, você que não tá no seu melhor momento. Então, eu não vou dizer que eu vou reler, porque eu não pretendo relê-lo nunca mais, assim, porque eu demorar 1 ano para ler uma obra é muito ruim para mim. Mas merecia que eu lesse ele com mais zelo, porque realmente não foi uma prioridade, então não gostei da forma como eu li esse livro. Mas estou muito, 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 muito aliviado por ter terminado. Então é isso, vou dar continuidade ao projeto e para quem tem interesse, ver o filme da Netflix que é bem similar. Eu não vou comentar os livros que eu estou lendo, que eu pretendo ler no mês que vem, já que esse é o último vídeo de lidos que eu gravo esse ano, né? Porque o de dezembro eu só vou gravar em janeiro. Eu pretendo, não sei se eu vou conseguir gravar outros conteúdos relacionados com livros também, para comentar, sei lá, 10 melhores livros, 5 melhores livros, ou qualquer coisa nesse sentido, ou projetos que eu tenho para o próximo ano. Talvez eu faça mais algum vídeo, eu vou deixar esse de lidos, de lendo para um outro momento, eles vão aparecendo aqui e eu comento eles em janeiro. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Esses foram os livros lidos em novembro de 2023. É isso, obrigado e até mais. Ou algum outro vídeo em dezembro ou o de lidos do mês que vem.